Você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou exausto, eu estou extremamente cansado, eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá, o Flamengo jogou no final de semana, aí segunda se reapresentou, treino leve e regenerativo. Hoje, treino à tarde, aí tem um único treino para pegar o Juventude, joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros. Porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. 11 jogos seguidos como titular e jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz. Porque eu acho que o Danilo, ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira, então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico extremamente importante. Então eu começaria com Danilo e Léo Pereira na zaga contra o Juventude. No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio? Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro. O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. O Felipe Luiz ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Então eu começaria com o Pedro, já dá para minutagem nesse jogo contra o Juventude, e com o Danilo na zaga também. Ô Lucas Pedrosa, eu já falei nesse programa isso aqui e vou falar outras vezes. Vamos debater muito durante esse ano a manobra que os times terão que fazer em relação ao calendário. Talvez no início dessa temporada, quando der certo, ninguém vai falar nada, como foi com o Renato Gaúcho, que poupou 8 e ganhou de 8, né? Ou como quando vai poupar, como o Flamengo fez em casa e perdeu. Vai poupar, todo mundo vai poupar, vai ter que poupar. Se não poupar, só não chega até 21 de dezembro. Poupou um tempo só, porque os 3 entraram no segundo tempo. No segundo tempo, mas aí o negócio já está estabelecido, né? Para desfazer é um negócio difícil, hein, Vene? Não, e inclusive, talvez mostre um pouco de erro de planejamento, porque quando você coloca esses atletas no segundo tempo para eles correrem atrás dos resultados, eles correm muito mais. Perfeito, a minutagem pode ser um pouco menor, mas o estresse até mental é muito maior. Ô Pedrosa, o Felipe Luiz, o Paiva, o Carille, o Renato Gaúcho, todo mundo vai ter que fazer isso a todo momento nesse calendário brasileiro. O Internacional poupou, só para o Pedrosa falar, o Internacional poupou no final de semana 2 dos principais jogadores, Alan Patrick e Fernando. Eu estava conversando com o Alex Telles, ele falou, Fernanda, eu tô com a minha mala, que eu nem tô desfazendo a minha mala. E é a primeira temporada do Alex no Brasil desde o início nesse calendário, porque no ano passado ele chegou na metade do ano. Ele falou, não, a minha mala tá intacta e eu não mexo na mala, porque eu não parei na minha casa ainda, ele tá com um bebezinho pequeno, um filhinho pequeno. Porque é isso, é uma loucura, ô Vene Casagrande, ô Lucas Pedrosa. Ih, tá igual o Ronaldinho Gaúcho. Vai. Olha, Fernanda. Obrigada pelo Eu até comentei lá no Twitter, né, que tinha um torcedor falando assim, por mim não poupa ninguém, porque jogador ganha muito, tem que jogar todos. Gente, o torcedor que não entender que o seu time vai ter que poupar para não chegar em junho, você falou dezembro, é em junho. Se não poupar até junho, vai estar todo mundo fadigado, lesionado, e isso vai se transformar em derrotas. Então hoje o futebol é profissional, gente. Não é uma escolha que o torcedor quer. O técnico, ele ouve a fisiologia, o técnico ouve o departamento médico. Hoje tem a tecnologia que você sabe se o cara vai estourar ou não, o que ele precisa fazer ou não.
Fora o calendário do futebol brasileiro, que para equipes que jogam o Super Mundial, como vai ser o Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai ser pior ainda. Os caras vão viajar para outro continente para jogar uma competição que vai exigir muito deles, porque ninguém vai para lá para passar vergonha, e que depois eles vão voltar para o calendário do futebol brasileiro. Então, se qualquer time hoje não poupar, não tiver uma gestão de minutos, e aí sim entender as prioridades durante a temporada, não adianta, o torcedor vai se frustrar. E tem que aprender, tem que entender com isso. Agora, é aquilo que a gente sempre fala. Acredita que o elenco é equilibrado? Eu acredito que o elenco do Flamengo é equilibrado. Então tem que acreditar no elenco. Porque não adianta falar, encher a boca pra falar que tem o melhor elenco do Brasil e não acreditar nas peças que vão entrar em campo. Perfeito. Então assim, a questão pra mim no jogo da Libertadores foi, eu nunca vou priorizar na minha cabeça, de torcedor, de jornalista, de analista, um brasileiro a Libertadores. Pra mim a Libertadores sempre vai ser mais importante. Agora, por que poupou 3 e o Flamengo perdeu? Não foi por causa disso, né? Ô, Vene Casagrande, o Varela tá perto de renovar com o Flamengo? Conta pra gente. Aí é um drone seu? Como é que é isso aí? É um drone nosso, é o famoso só falta assinar. O contrato dele vai ser válido até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele vai até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Só que ele não quer sair do Flamengo e o Flamengo também não quer perdê-lo. Inclusive, a permanência dele foi um pedido do Felipe Luiz, por entender que o jogador vem dando conta do recado dentro de campo, sempre que é exigido, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, quebrando galhos, mas no dia a dia é um cara extremamente profissional. Inclusive uma pessoa do Flamengo falou, Vene, se a gente tivesse 10 Varelas aqui, a gente seria campeão de tudo, porque é um cara que dá a vida nos treinamentos, exige mais dos atletas adversários no coletivo, por exemplo. Então é um jogador que o torcedor, muitos torcedores não querem a permanência, mas se a gente for parar e analisar custo-benefício, vale muito a pena para o Flamengo, porque o salário dele não é alto e é um jogador que consegue entregar dentro de campo e ainda tem o gosto do treinador. Eu acho isso extremamente importante. Se o Felipe Luiz quer tê-lo no elenco, eu acho que a diretoria tem que buscar sim a permanência dele. Buscou e agora vai renovar o contrato até dezembro de 2027. Veja como é que é o futebol, né? A gente pensando, olhando dois personagens, que é o Gerson e o Varela, que já teve um assunto aqui, um arranca-rabo que foi fora do tom até, porque a gente está acostumado no futebol, né? Tiveram agressão física, o Gerson socou o Varela jogou de máscara. Jogou de máscara por conta do nariz depois de sofrer agressão. E aí a gente está falando de um Gerson que já está num caminho bacana, o melhor, o mais importante jogador do Flamengo na última temporada e continua trilhando para ser mais um nessa temporada também. Teve a sua renovação, o Varela se reinventando, sendo super versátil e também encontrando a sua renovação. Vamos para as informações, já vou começar com essa última aí que eu comentei na minha introdução. Flamengo roubando, entre aspas, um jogador do Corinthians, para vocês entenderem. Eu publiquei ontem nas minhas redes sociais, a diretoria do Flamengo, na figura de José Boto, acertou a chegada do meia Bruno Xavier, chamado também de Bruninho por alguns, que estava no Corinthians e pertence ao Atlético de Minas Gerais. O jogador de 18 anos chega ao Flamengo por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos e para fazer parte do Sub-20. O Corinthians até tentou comprar Bruno em definitivo, mas negociou uma redução do valor da opção de compra. Estava estabelecido que a opção de compra era de R$2 milhões. Porém, não teve acordo. Não teve acordo por quê? Porque o Atlético recebeu uma proposta do Flamengo e o Atlético preferiu fazer um negócio com o Flamengo e emprestar esse jogador ao Flamengo. E a negociação foi conduzida por José Boto, para vocês entenderem, porque hoje o Sub-20 está ligado diretamente ao departamento de futebol do elenco profissional. Então, tudo que acontece no Sub-20 é sob o comando de José Boto. É ele que está comandando toda a situação, tanto do Sub-20 quanto do elenco profissional. E do Sub-18 para baixo ainda está ligado a Carlos Noval, que é o dirigente ali, cabeça da categoria de base do Flamengo. Então é um jogador, pelo que eu procurei saber, que lá no Corinthians muita gente gostava, um jogador que tem características de quebrar a linha de passe, bons passes, faz a armação das jogadas, joga também de volante, chuta bem ao gol. Então é um jogador que foi muito elogiado por todos que acompanham a categoria de base. E lá no Atlético também eu tenho pessoas que trabalham lá, conheço pessoas que trabalham lá e todos elogiaram bastante o Bruno Xavier, todos falando que o Flamengo fez uma baita negociação, sobretudo por ser por empréstimo,
Caso não dê certo, ele pode ser devolvido. E se der certo, o Flamengo faz um investimento de apenas R$1,5 milhão de reais. O Flamengo sondou a contratação de Júlio Enciso e quase iniciou uma negociação por empréstimo em janeiro deste ano, mas as conversas acabaram travando naquela época. No entanto, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o dirigente José Boto retomou as tratativas e enxerga com bons olhos a contratação do jogador. Júlio Enciso, que pertence ao Brighton da Inglaterra, é visto como uma peça promissora para reforçar o elenco rubro-negro ainda nesta temporada. O técnico Felipe Luiz também demonstrou interesse no atleta e avaliza a chegada do jovem atacante paraguaio. Além disso, Felipe Luiz, atual membro da comissão técnica, é um entusiasta do futebol de Enciso e acredita que ele pode agregar muito ao time com sua velocidade, técnica e visão de jogo. A ideia do Flamengo é avançar para uma proposta definitiva e oferecer um contrato de 3 anos ao jogador, com possibilidade de compra em definitivo ou um acordo com metas e cláusulas que beneficiem ambas as partes. A diretoria rubro-negra trabalha nos bastidores para convencer o Brighton a liberar o atleta e conta com o desejo do jogador de atuar no futebol brasileiro como um fator que pode pesar a favor nas negociações. O clube carioca acredita que Enciso pode ser uma peça fundamental para o segundo semestre, especialmente pensando em Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo quer agir com cautela, mas também com agilidade para não perder a oportunidade de trazer um jogador jovem, talentoso e com características que se encaixam no estilo de jogo que Felipe Luiz pretende implementar. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para o avanço das conversas e a concretização do negócio, que pode ser um dos principais movimentos do mercado de transferências do futebol brasileiro neste meio de temporada. Agora eu quero saber de vocês contratariam Júlio Enciso? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.